Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos então ao nosso último vídeo para fechar essa série sobre a hipomania. E vamos falar hoje como que é o tratamento então com o hipomaníaco, né? Trazer algumas dicas, algumas falas sobre esse processo e sobre essa interação dentro da clínica, ok? Vamos lá então? O primeiro ponto a falar é sobre a prevenção da fuga. Há uma tendência dos hipomaníacos de fugir da análise. Por quê? Porque eles vão se deparando com o seu sofrimento e, como nós vemos, há uma dificuldade muito grande de lidar com o que faz sofrer. Eles tendem, então, a estarem fugindo, a estarem escapando do apego, principalmente o apego, que é uma das características do hipomaníaco por conta das suas experiências de vida, e eles ficam com medo de serem frustrados, mais uma vez, pelo abandono. Então, há uma necessidade de desestimular a fuga da análise, para que eles continuem fazendo, para que eles continuem o processo. E também é importante ter uma conversa muito franca, falar dessas fugas, incentivar a continuidade da análise, dar um tempo e para que o próprio hipomaníaco entenda que o seu processo leva um tempo para estar aí sendo tratado, para que haja um vínculo de fato, para que haja essa proximidade real com o analista. Não é? E aí sim, lidar com as suas dores, encarar de fato o que faz sofrer e as suas emoções. Eles tentam de fato fugir desse sofrimento. Né? Por isso a negação, por isso o humor, por isso essa característica de mostrar uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito cheia de energia, para que esconda tudo isso que faz sofrer. Né? Então eles têm uma tendência aí a parar o processo de análise, a não continuar. Por quê? Porque quando eles deparam com o sofrimento, eles tendem a arranjar fugas, assim como eles usam a negação, eles também vão arranjar fugas e formas de não continuar o processo. Por quê? Porque eles têm extrema dificuldade de lidar com suas dores, com os seus términos, justamente como comentado, pelas suas experiências de vida. Então, quando é que os hipomaníacos buscam tratamento? Quando as dores são muito grandes. Já comentado em outros vídeos, né? Quando aquilo começa a pesar demais, quando o sofrimento é muito grande e eles não conseguem mais negar ou não conseguem mais usar seus mecanismos de defesa, suas estratégias para lidar com todo esse sofrimento. E nesse caso também, quando isso acontece, há uma tendência a permanecer em análise. Então, pacientes que são mais, digamos assim, num grau mais grave de hipomania, eles tendem a permanecer em análise, justamente para minimizar esse processo. Da mesma forma que quando se sentem mais seguros diante daquilo que vem sofrendo, também volta essa tendência aí a fugir da análise. Por isso que é importante sempre estar conversando e ter essa troca de informação mais franca, mais aberta, mais direta com o hipomaníaco. Curiosidades aqui, os mais velhos buscam mais a terapia do que os mais jovens, né? Até mesmo porque eles têm uma certa facilidade maior aí para lidar com estas questões, né? Para lidar com o seu entendimento sobre as emoções, sobre o sofrimento, coisa que os mais jovens nem sempre estão mais ligados a esses pontos ou então mais concisos de que o tratamento pode ajudar. Né? Mas isso não impede em nada de que eles criem suas fugas, de que eles criem as suas maneiras de burlar a análise, de não comparecer. Né? Também temos a questão dos mais saudáveis, que são aqueles mais leves, eles acabam buscando a terapia muito mais tarde. Então, quando eles conseguem lidar melhor, ou quando os seus mecanismos de defesa são tão grandes aí que eles conseguem estar aí se defendendo do sofrimento, eles tendem a buscar terapia mais tarde. Quando, mais uma vez, quando as dores são maiores do que a possibilidade do negar, a possibilidade do se defender. Né? As parcerias são muito importantes no tratamento da hipomania. Muito tempo atrás haviam tratamentos com lítio. Hoje a psiquiatria já evoluiu também nesse processo. Existem outros medicamentos que podem ajudar aí o hipomaníaco a enfrentar as suas questões. Mas por que nós chamamos de parceria? Porque também é importante ter a sua terapia. É importante ter a sua análise
para que se torne muito mais eficaz a aprender a lidar com o seu sofrimento, lidar com suas emoções, lidar com suas questões internas. Então as parcerias se fazem muito importante, mas também não somente um processo, e sim esse conjunto para que se possa lidar com as questões, tanto com os sintomas que estão ocorrendo, como com a causa e como surgiu essa questão da hipomania. Né? A análise ela se faz importante nesse processo no insistir no atendimento, no olhar para as emoções, no incentivo a fazer a análise, a entender as suas experiências de vida. Então, a análise passa a ser muito importante para entender de como isso se formou, como é que o analisando está lidando com suas questões, e isso ele vai se deparar dentro da clínica, quando ele se sente muito mais incentivado a falar sobre si, a expressar aquilo que de fato ele está sentindo, sem utilizar aí seus mecanismos de defesa. Por isso que a análise passa a ser, então, uma forma de terapia muito importante para o processo do hipomaníaco. Né? E sempre se aprofundar nas defesas, falar das defesas, falar de forma mais direta, mais incisiva na forma de agir do hipomaníaco. Muitas vezes isso é necessário dentro da clínica e nem sempre a gente tem que ficar esperando as suas percepções. Justamente por quê? Porque o hipomaníaco ele também tem uma tendência aí a se mostrar cativante, é uma forma de fugir do processo terapêutico e ele pode envolver o analista dentro da sua conversa, dentro das suas habilidades. Então é importante que o analista esteja atento a esses pontos e que vá direto ao assunto, vá direto na fala para que o hipomaníaco, então, passe a lidar com esse processo de forma diferente. Né? Então, na análise, como que a gente faz? Confrontar as suas verdades, confrontar as suas mentiras. Muitas vezes as histórias vão ser contadas mais de uma vez. Né? Então, nesse contar mais de uma vez, vai se percebendo aí quais são os atos falhos, quais são os desvios, quais são os sentimentos que aparecem em cada fato que é falado e que muitas vezes não coincide com o anterior. Então, confrontar as falas, confrontar as verdades e as mentiras se faz muito importante. A terapia pode ser um pouco mais lenta, mas por conta também da fragmentação do self, ou seja, particionar o self em várias estruturas para poder lidar melhor com as questões, como, por exemplo, sentir algo, né, um sofrimento maior, mas cria-se aí uma personalidade diferente para lidar com esse sofrimento através do humor, através da negação, através de um outro comportamento. Né? Então, é importante que o analista seja bastante ativo na clínica com o hipomaníaco e seja bastante incisivo para que o tratamento possa fluir melhor e para que haja aí uma prevenção da fuga no tratamento com os hipomaníacos, ok? Então estamos fechando então nossa série sobre os hipomaníacos e aí eu deixo uma pergunta aí, como sempre deixo nos vídeos. Como é que você lida com os seus sentimentos? Como é que você tem lidado com as suas emoções? Existem fugas aparecendo? Você cria formas de lidar com o humor? Como é que é o seu dia a dia? Me conta aí e nos vemos na próxima série que vamos logo estar divulgando aí, ok? Um abraço e até a próxima.